Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo. Em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento sobre as 3 missões que ele veio realizar nesta terra. As 3 missões que têm a ver com os 3 mundos: régio, sacerdotal e profético. Por isso que nós vemos hoje no texto sagrado como aqui o texto ele nos traz um ensinamento sobre o dia de sábado. Aquele dia que era consagrado a Deus, aquele dia que deveria ser dedicado totalmente a Deus. E veja que, como Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, como ele mesmo vai dizer no final do Sagrado Evangelho. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos dar esse ensinamento. O poder régio de Jesus Cristo, ele se manifesta justamente sobre os dias, sobre a criação, porque ele é Senhor. Ele é aquele que governa todas as coisas. Ele que administra com perfeição e nos ajuda a administrar também o nosso tempo, os nossos dias, para que assim nós possamos dedicar também nesse dia consagrado a Deus, dedicar a nossa vida, dedicar o nosso tempo de forma coerente e de forma correta, para que nós possamos crescer cada vez mais na intimidade com Deus e proporcionar que aqueles que convivem conosco em nossa família possam também experimentar essa grande intimidade com Deus através dos momentos litúrgicos. Por isso que Jesus nos chama a ser um povo de reis, um povo régio, não para dominar e não para mandar em ninguém, mas sim para administrar santamente todas as coisas, para que possamos conduzir todas as coisas da nossa vida no verdadeiro caminho de plenitude. Esse é o verdadeiro governo que nós precisamos exercer na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele não se importa que seus discípulos arranquem espigas no dia de sábado para comer, para matar a fome. Mas ele assim permite porque muito mais vale a saúde daqueles que foram chamados a administrar a criação, para que possam restabelecer suas forças e continuar ainda exercendo esse grande poder régio sobre todas as coisas, para governar e administrar tudo aquilo que Deus colocou ao ser humano para que ele pudesse alcançar também a sua plenitude. Por isso que Jesus também dá o exemplo do rei Davi, que entra no templo para comer os pães consagrados a Deus, que era só permitido os sacerdotes se alimentarem daqueles pães. E aqui nós vemos também aquilo que é o munus sacerdotal. Primeiro, os discípulos colhem espigas de trigo, porque do trigo se faz o pão. E o pão se consagra na Eucaristia. Veja que Jesus, quando dá o exemplo de Davi, que entra no templo para comer aqueles pães consagrados a Deus, aqui nós vemos que Jesus Cristo ele nos possibilita
ele, como sumo e eterno sacerdote, ele se faz realmente alimento, porque ele é o pão da vida. Ele se dá em alimento a cada um de nós através da Eucaristia, justamente para que nós possamos experimentar essa força, ou podemos dizer, essa missão sacerdotal dele. E assim também nós possamos, pelo sacerdócio comum dos fiéis, nos alimentar desses pães consagrados a Deus, desses pães que só os sacerdotes, só aqueles que possuem o mundo sacerdotal podem se alimentar, porque o mundo sacerdotal é aquilo que é o ofício, a missão de santificar todas as coisas. E quando nós nos alimentamos daquele que é santo, nós também nos tornamos capazes de santificar tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que está à nossa volta, porque a Eucaristia alimenta a nossa vida interior para que possamos cada vez mais fortalecidos ir nos transformando no próprio Cristo e tendo em nós as atitudes dele, a vida dele, o exemplo dele, o testemunho dele, os sentimentos e os pensamentos dele, para que assim esse mundo sacerdotal de santificar todas as coisas possa ser manifesto através da nossa vida. E depois nós vemos o mundo profético, que Jesus Cristo exerce, iluminando a consciência daqueles que permaneciam no erro, como os fariseus. Eles questionavam a Jesus Cristo e seus discípulos por aquele ato de arrancar espigas, de fazer aquilo que eles achavam proibidos no dia de sábado. Mas Jesus Cristo, usando da própria palavra, ele vai iluminar a consciência desses homens. Ele vai apontar aquilo que é o erro e vai mostrar a verdade. Ele vai não só apontar o erro, mas ele vai também buscar curar o erro que está sendo propagado. Assim deve ser também a nossa vida. Todos nós devemos participar desses mundos de Cristo, dessas 3 missões de Jesus Cristo nessa terra. E principalmente a missão profética, porque a missão profética é um munus de ensinar aqueles que vêm depois de nós, aqueles que contemplam a nossa vida, o verdadeiro caminho. Todos nós temos esse poder em nós, na medida em que nós vamos nos unindo ao próprio Cristo. E assim nós vamos sendo esse grande sinal de Deus para aqueles que estão à nossa frente, para aqueles que têm contato com a nossa vida. Porque o profeta é aquele que anuncia a verdade, denuncia o erro e mostra o caminho de cura e libertação daquele problema, para que todos alcancem a plenitude de sua vida. Essa é a missão de Cristo nessa terra. Essa é a missão que nós precisamos aprender a participar, governar, santificar e ensinar todas as coisas. Foi para isso que Jesus Cristo vem a esta terra. É para isso que ele nos chamou para estar próximo dele, para que, aprendendo dele, nós pudéssemos transmitir a todos aqueles que nós encontrarmos em toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.